Olá! Gosta de uma planta diferente, com formato exótico e que chame a atenção? Hoje eu vou falar de uma que é suculenta e bulbosa. É a Albuca spiralis. Seu nome popular pode ser chamada de suculenta espiral, como também Frizzly Sizzly. Fala aí, produtor! Palavrinha difícil de falar. Aqui no Brasil é mais conhecida pelo próprio nome botânico, como também suculenta espiral. Olha que linda essa planta. Parece ela tá de baby look, de cachinhos. Fala a verdade. Ela é uma planta nativa da África do Sul. E lá ela cresce tanto em solos arenosos quanto solos mais argilosos, mas ao sol. Porém, aqui no Brasil, ela está sendo indicada para um cultivo em local com bastante claridade, meia sombra e, dependendo do clima, até um pouco de sol também. E segundo o produtor, quanto mais sol, mais ela fica encaracolada nas pontas. Como citei, é uma planta suculenta e bulbosa. Bulbosa porque ela tem essa batata, esse bulbo, tipo cebola, que nasce debaixo da terra. E ela, como outras plantas bulbosas, entra também em dormência. Normalmente, o período de dormência aqui no Brasil é no verão, ao contrário da maioria das plantas bulbosas que entram em dormência no inverno, ela vai começar a se despertar no outono para o inverno, floresce na primavera, gera frutos e ela entra quase sempre em dormência, sumindo essa parte encaracolada das suas folhas e flores durante a fase mais quente do ano, que é no verão. Suas folhas são a parte mais ornamental dela, elas são espessas, carnosas, suculentas, lineares, achatadas, em um tom verde azulado e com as pontas encaracoladas em forma de espiral. Algumas pessoas até chamam de saca-rolha por isso. E como eu já dei a dica, quanto mais claridade, mais ela fica encaracoladinha nas pontas. Suas flores surgem no início da primavera, na parte central do bulbo, em uma haste rígida. E ela vai crescer uma inflorescência acima da folhagem, com flores amareladas, esverdeadas, com leve perfume. Eu confesso que eu senti um cheiro de flor mesmo comum, mas alguns dizem que é um perfume mais adocicado que lembra baunilha. Após a floração, costuma frutificar e a gente coleta essas sementes para criar a nova muda. E eu já ganhei há um tempo atrás da Franatura, lá da Itália, que tem um canal aqui no YouTube também, sementes desta planta. Semeei todas, algumas germinaram, porém o processo é muito lento. O bulbinho da minha ainda é muito pequenininho e ela não cresceu tanto quanto essas que estamos vendo. Bom, quer saber como cultiva? Então eu quero um curtir e quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos também, hein? Então vamos lá! Já falei muitas dicas, mas vamos organizar essas dicas. O clima ideal para o cultivo dessa planta, em geral, ela desenvolve melhor no clima ameno, mas ela também se desenvolve em climas tropicais e subtropicais. A luz ideal para ela é a meia sombra, ambiente com intensa claridade, com algumas horas de sol por dia. Em climas mais frios, pode ser mais horas de sol. A terra para o desenvolvimento aqui no Brasil é essa mais porosa e você pode tanto optar por uma terra mais arenosa quanto colocar fibras nessa terra. Em geral, os produtores estão vindo colocando fibra, quando a gente compra o vasinho, ela é um substrato bem fibroso. O substrato de suculenta também pode ser indicado para essa planta, já que ela é uma suculenta. Sobre a adubação, ela é pouco exigente, mas convém você vir com adubo equilibrado no início do desenvolvimento dela, quando ela desperta da dormência. Isso é meados de outono em geral. O adubo equilibrado tanto pode ser orgânico quanto inorgânico. Um composto orgânico, um bocache, é muito bem-vindo para essa planta, em pequenas quantidades. Sobre a rega, acontece dois tipos de rega no cultivo dessa planta. Quando ela está com folhas, flores em desenvolvimento, a rega deve ser regular. Você deve plantar numa terra arenosa, mas mantê-la úmida, sempre percebendo essa umidade com a textura dessa terra. Mas na hora que essa planta entra em dormência, é fundamental você parar de molhar. A rega, enquanto a planta está em dormência, sendo suculenta e bulbosa, pode apodrecer o bulbo.
Sobre a poda deve ser feita de limpeza e você deve retirar só as partes que estiverem secas dessa planta. Sendo uma planta bulbosa, em geral elas absorvem toda a seiva que vai secando das suas folhas e inflorescências. Então, quando vai secando mesmo, amarelando a gente ainda deixa, quando estiver bem seco a gente retira. E olha que interessante. Quando a planta está florescendo, os caixinhos dela, as pontas das folhas, já vão ficando mais ressecados. Isso já dá indício ao início da época de dormência dela. Sobre a reprodução, a mais citada é a reprodução por semente, mas é um processo muito lento, muito demorado e às vezes incerto. Se você quiser ver o processo que eu semeei a minha, no vídeo que eu fiz das sementes que eu recebi da Fran, vamos deixar o card aqui, como também na descrição deste vídeo. Ah, na descrição tá cheio de informação. Confira sempre as descrições dos vídeos do Vida no Jardim. Agora, eu já vi algumas pessoas que cultivam essa planta fazendo a fragmentação do bulbo, tanto cortando o bulbo dela, assim que ela entra em dormência, quanto desmembrando. O bulbo é semelhante a uma cebola mais achatada, em camadas, e você pode ir retirando essas camadas e colocando sobre uma terra arenosa que costuma nascer bulbinhos a partir dessas escamas. Eu confesso que tive medo de fazer isso com a minha planta, já que é uma planta recente, chegada nas floriculturas, medo de perder ou de estragar o bulbo quando faz esse tipo de processo. Mas já vi gente fazendo e dando certo. Uma dica super legal para o plantio dessa muda é você tanto plantar afundando totalmente o bulbo, quanto também deixá-lo mais superficial, aparecendo a parte de cima. E aí, gostou de conhecer sobre a Buca spiralis, ou suculenta espiral? Conseguiu falar o outro nome dela? Frizzly Sizzly. Fala aí. Frizzly. Ah, tá quase. É uma planta muito bonita, muito ornamental e exótica, não é mesmo? Essa planta foi lançada ano passado nos viveiros de Olambra, mas está chegando agora nas floriculturas e consegui adquirir a minha só esse mês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, comente, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude o Vida no Jardim a crescer a cada vez mais. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!